Existe uma responsabilidade nossa diante do nosso Mestre, do nosso Senhor, de cumprimento de palavras que ele deixou para o corpo dele na terra, para a Igreja Universal, de evangelizar, de fazer discípulos, de ser sal da terra, de ser luz do mundo, de reinarmos nessa terra, de cuidarmos dessa terra. Deus colocou Adão aqui para governar, administrar, de cuidar. Mas existem algumas palavras de Deus que são específicas para o indivíduo, né? Como membro deste corpo multimembrado na face da terra. Uns são olhos, outros são ouvidos, outros são mão, outro é boca. Há uma diversidade de dons, ministérios e de responsabilidades diante do corpo de Cristo. Então preste atenção. Há mandamentos, palavras, comissionamentos que Deus dá à sua Igreja Universal. Há palavras, orientações, profecias, ministérios, funções, responsabilidades individuais. Mas também você faz parte de uma igreja local. Você está frequentando uma igreja local. Eu aqui em Garanhuns, você aí em Passos, Rio Grande do Sul, na Argentina, na Europa. Então você faz parte de uma igreja local. E esta igreja local também tem palavras específicas e dons específicos. Cada igreja local tem um dom específico. Às vezes na área de assistência social, às vezes na área de evangelismo, às vezes na área da música, dentre todas as outras orientações básicas das Escrituras. Bem, Paulo falou para Timóteo, aqui 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, que fala assim, ó, não te faças, Timóteo, negligente para com o dom que há em ti, o qual dom foi concedido mediante profecia, com imposição de mãos do presbitério, da liderança espiritual de uma igreja local. Ou seja, existem palavras específicas, profecias específicas, ministérios específicos para cada indivíduo, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Quando a gente se converte, Deus fala muito através das Escrituras para nós, sobre a nossa identidade, nosso ministério, nossa função específica no corpo de Cristo. Você tem sido fiel para com as palavras que você já foi objeto? Bem, você conhece as profecias, as palavras de Deus que há sobre a sua igreja, na qual você foi enxertado ou batizado, né? Ou inserido naquela comunidade local? O meu dedo, ele tem uma responsabilidade direta com a mão, porque pela proximidade. A mão tem a responsabilidade com o braço, antebraço, ombro e com o corpo em geral. Então nós temos palavras individuais, palavras para a nossa igreja local e palavras para o corpo de Cristo, que nós precisamos saber quais são essas profecias, essas palavras, esses dons, esses comissionamentos. Eu não sou completo em mim mesmo. A minha igreja local não é completa em mim mesmo, mas a Igreja Universal de Cristo tem sua multiforme sabedoria. Eu não sei se te falaram. Se não falou, agora eu vou falar para você. Você sabe por que Deus te colocou, te conduziu a esta igreja local que você reúne hoje? Por que foi aquele irmão que te evangelizou, né? Que te trouxe para Cristo? E Deus te batizou naquele corpo local. Você já procurou saber por que Deus te colocou na sua igreja local? Você vai entender muito da sua identidade espiritual em Cristo, entendendo por que você nasceu naquela família. Ok? Ouça o seu pastor, a história da sua igreja, para você entender por que Deus te colocou na sua igreja local. Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 registra o recado de Cristo. A palavra de Cristo, daquele candelabro que estava no meio de 7 igrejas, o Senhor das 7 igrejas da Ásia. Para cada igreja foi atribuído pelo Senhor da igreja
o Senhor Jesus Cristo, uma palavra específica de elogio, às vezes de repreensão e de promessas para cada uma daquelas igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Não seja negligente para com as palavras que há sobre a sua vida, para com a igreja local que o Senhor te colocou e para com o corpo de Cristo e o seu reino na terra.